O que eu posso fazer, o que você pode fazer quando o desânimo bate à nossa porta? Eu tenho certeza, e não precisa conhecer muito a vida, a particularidade de cada um de vocês, para saber que essa é uma situação que acontece com todos nós. Acontece muitas vezes sob uma perspectiva de que nós estávamos nos tornando apreensivos com determinadas situações e de repente elas chegam. Mas também muitas vezes somos pegos de surpresa pelas intempéries, pelas dificuldades do dia a dia. E o que fazer quando o desânimo bate à porta? Eu gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Eu vou ler apenas os 6 primeiros versículos, e é um pouco da continuidade do que nós vimos hoje pela manhã, lá no campus Alphaville, com o pastor Alcindo, na experiência de um homem, segundo o coração de Deus, assim descrito nas Escrituras, que foi Davi. Diz o texto da Palavra de Deus: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e a esta ferido e queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os homens que vieram à cidade, e ei-la queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. Choraram até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Zereíta, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi então se angustiou profundamente, pois o povo falava até mesmo em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Charles Chuck foi um alguém marcado na aviação americana. Diz a história deste homem que ele apenas com 18 anos começou a trabalhar como mecânico de aeronaves no exército americano e como piloto depois a seguir, até que ele foi levado para a Segunda Guerra Mundial, foi para a Europa, e quando ele retornou, ele entrou numa escola especializada de pilotos para caças de guerra, e ali ele se firmou, cursou todo o período da sua formação ali, foi selecionado, e quem lida com isso no Exército, particularmente na aeronáutica, sabe o processo de seleção para pilotos de caça, de guerra, é extremamente rígido. Obrigado. Extremamente rígido. E naquela época os Estados Unidos desenvolviam os primeiros caças supersônicos que haveriam de mais tarde romper a barreira do som. E ele foi um dos escolhidos entre tantos centenas de pilotos americanos. E no dia 14 de outubro de 1947, ele quebrou a barreira do som na Califórnia, pilotando um X-1 do exército americano. Ele serviu ao exército americano durante toda a sua vida. Se tornou um dos homens mais proeminentes do exército, na aviação, sendo responsável pela formação de centenas de outros especialistas em voos de caça, diretor da Escola Espacial de Edward. E ele escreveu um livro muito interessante, vale a pena ler, cujo título era Prossiga. E ele contava um pouco desta história que, em pouquíssimas palavras, nós aqui expusemos para você. Prossiga.
E eu creio que todos nós temos um desafio na nossa vida, que é prosseguir, que é perseverar, mesmo quando o desânimo bate à nossa porta. A questão é como fazer isso. A questão é como estas coisas vão acontecer, de fato, no dia a dia. É muito fácil a gente falar sobre isso, até que essas situações nos cheguem perto de nós. Numa manhã como outra qualquer, num dia como outro qualquer, somos acometidos com esse desânimo. É como um paciente que prossegue após ser informado de um médico que ele tem uma doença grave, ou como uma esposa que precisa prosseguir mesmo depois de sofrer a perda repentina do seu esposo, ou como um esposo que é abandonado pela sua esposa, vítima de adultério, depois de tantos anos de convívio. Como alguém consegue prosseguir, muitas vezes quando tudo nos empurra para baixo, para o vazio, para o desânimo, para a tristeza? O texto descreve algumas das várias experiências que Davi teve na sua relação com Deus. Quem conhece a história de Davi sabe o quão marcante é a caminhada deste homem com Deus, desde a sua infância, a sua adolescência, a forma como Deus o escolheu entre os seus irmãos, mesmo que pelo próprio pai nem sequer contado fosse para ocupar o trono de Israel. E como Deus o separa, e como ele, que havia aprendido a palavra de Deus desde pequeno, ele é zeloso para com essa palavra e para com o seu Deus, o seu relacionamento com ele, ao ponto de, em algumas vezes, sendo perseguido pelo rei Saul, depois de enciumado, depois de se ver ameaçado no seu trono por ele, poupar a vida de Saul mesmo, tendo-a nas suas mãos e tendo a oportunidade de tirar-lhe a vida. Davi, numa destas fugas de Saul, ele vai se abrigar exatamente entre o povo filisteu, e mesmo que você não conheça muito as questões bíblicas, você é capaz de se lembrar da história de um pequeno adolescente que derruba um grande homem do exército filisteu chamado Golias. Mas o tempo passa e Davi é levado para, fugindo de Saul, exatamente habitar com os filisteus. Imagina o nível de desconfiança que isso gerou entre os próprios filisteus. Esse é aquele rapazinho, se ele derrubou aquele gigante, esse Deus dele é problema. E ele passa pela desconfiança, embora ele tenha dito que haveria de servir aos filisteus. Eles desconfiam dele. Não permitem que ele lute ao lado deles contra os inimigos dos filisteus. Mesmo com a insistência de Aquis, que era filho do rei de Gate, ele foi deixado de lado. Nesta época, Davi tinha uns 600 homens que o acompanhavam, era como o seu exército, e era a escória de todos os homens daquela época. Rejeitados, tidos como bandidos, como pessoas de uma índole ruim, malquistos, mas foram esses que Deus usou para suportar, sustentar e proteger a vida de Davi. Impedido de lutar contra os filisteus, diz o texto, eles viajam até o lugar onde suas famílias estavam, saindo da caverna onde eles se escondiam, saindo depois, mais tarde, do convívio dos filisteus, eles resolvem voltar para Ziglag. Viajam 3 dias, cansativos, para rever as suas famílias, e quando eles chegam naquele lugar, eles se defrontam com a cena que o texto descreveu. Ziglag havia sido alcançada pelo inimigo, que havia queimado tudo e levado cativo as mulheres e os filhos e filhas de todos aqueles homens. Diz o texto que eles choram profundamente, erguendo a voz aos céus, até não terem mais forças para chorar. Não sei quantos já passaram por esse tipo de experiência. Até que as lágrimas já não saem mais. Eles choraram.
E além disso, diante da situação da perda dos seus familiares, da sua família, eles se rebelam e se revoltam contra Davi e pegam em pedras para apedrejá-lo. Você é o responsável por tudo isso. E diz o texto que eles estavam profundamente amargurados com Davi, por causa da família que lhes havia sido tirada. E o texto termina dizendo, porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi era um homem que tinha com Deus uma experiência de proximidade. E mesmo diante daquela situação de perda, de roubo, que aconteceu naquele momento na sua vida, ele tem algo a nos ensinar, porque isso pode fazer, ou talvez, quem saiba, esteja fazendo parte do seu momento de desânimo diante das circunstâncias, talvez de um choro aguçado diante da sua dor, talvez na perspectiva de achar que tudo está sob controle, até voltar para casa. Como prosseguir quando o desânimo bate à nossa porta? Eu queria dizer para você que é preciso nós assumirmos as nossas responsabilidades quando isso acontece. O texto diz, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar. Davi experimentava perdas materiais. Eles haviam queimado as suas casas, queimado tudo o que eles tinham. Davi estava sofrendo perdas familiares. Eles levaram as suas esposas e os seus filhos e filhas como escravos. Davi estava sofrendo um momento de perda e de cansaço e de esgotamento físico. Eles haviam caminhado 3 dias, cerca de 128 quilômetros, depois de estarem mais de 10 dias fora de casa. Davi sofria perdas profissionais. Os seus liderados se revoltavam contra ele. Você já se viu assim? Quando parece que aqueles que estavam mais próximos parecem conspirar contra você. Parecem olhá-lo de forma diferente. As perdas estão aí. Elas acontecem. Elas continuam a acontecer. Estamos todos vulneráveis a situações de perdas. Eu diria para você que os amalequitas que conquistaram Ziglag e levaram os familiares de Davi, de seus soldados, os seus filhos, filhas e esposas, continuam hoje saqueando as nossas famílias, saqueando as nossas casas, saqueando os nossos filhos, saqueando as nossas esposas, os nossos esposos, os nossos sonhos, as nossas melhores percepções e ideais. A vida continua nos saqueando diante das nossas tragédias. Hoje pela manhã, eu conversava com uma jovem da nossa igreja, uma jovem senhora, cujos sobrinhos são aqueles 2 garotos que sofreram um acidente aqui na Yoshiro Takaoka, e que desde então estão internados em estado muito grave, e cujos pais estão ali sofrendo, velando e chorando ao lado de seus filhos. É como um exército que vem contra a nossa casa, num dia como outro qualquer, um tempo de Páscoa, de feriado, de celebração, e somos assolados e açoitados pela vida. E essas situações que expõem de uma forma tão explícitas as nossas limitações, vão se configurando como frustrações, muitas vezes como culpas. O que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Para que eu chegasse a este momento. E as crises se instalam, e os conflitos se estabelecem, e os medos nos assolam, e as incertezas se fazem presente. A nossa ausência detectada ante as perdas são nefastas à nossa alma, ao nosso espírito. Mas eu queria dizer para você que é preciso assumir as responsabilidades. Às vezes eu converso com pessoas diante dos seus conflitos, e o que mais nós procuramos é achar justificativas para eles. Assuma
que nós somos incompetentes na gestão da nossa vida, porque não damos conta, não damos vazão às demandas deste existir num mundo mau, num mundo que jaz no maligno, num mundo onde o nosso inimigo nos rodeia com sagacidade, pronto a nos expor diante das perdas. O versículo 6 diz que Davi muito se angustiou. O texto aqui no original tem o sentido de você espremer alguém contra a parede, não dando oportunidade ou chance para que ele saia. É preciso assumir responsabilidades e reconhecer quem somos, em vez de tentar buscar culpados, ou como os amigos de Davi e do seu exército, pegarem pedras e sair apedrejando, mesmo aqueles que nos são próximos, mesmo aqueles que nos são queridos. Nós temos facilidade, sim, diante das nossas dificuldades, de transferir culpa, em vez de reconhecer o quanto nós somos imperfeitos, incompetentes para gerirmos a nossa vida. Precisamos de um Salvador. Continuamos precisando de um Salvador. E Ele nos amou a tal ponto que deu-nos o seu Filho para que todos os que nele cremos, tenhamos vida. Vida. Esta salvação não é um ato histórico de alguns 2000 anos atrás numa cruz. Ali tudo foi consumado. Mas esta salvação se estende ao nosso dia a dia, ao nosso existir diário, cotidiano, permanente. Mas eu quero te convidar a reconhecer isso e assumir as suas responsabilidades. Às vezes, como pais, nos defrontamos com situações em que nos julgamos, sim, incompetentes. Aonde foi que nós erramos? Talvez como esposa, como esposo, como profissional. Onde foi que eu errei? E o fato de assumirmos as nossas responsabilidades abrem a oportunidade para que Deus venha ao nosso encontro e nos levante. Por isso eu queria dizer a você que é preciso também enfrentar com coragem os desafios desta vida. Davi, diz o texto, se reanimou no Senhor seu Deus. E é essa que deve ser a minha e a sua atitude. Confrontados com a nossa pequenez, com a nossa incompetência, com a nossa incapacidade de gerir a nossa própria existência, é de irmos ao Senhor. E é essa atitude que Deus nos convida a todo momento. Diz o texto que ele ficou a sós com Deus e derramou perante ele o seu coração. Eu diria que ele acertou as coisas na vertical, para que Deus ajudasse-o a clarear as coisas na horizontal. Olhe para cima. Como o salmista expressa no Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não se rendeu às dificuldades, por mais difíceis que elas podiam parecer. Por que não? Por que ele conseguiu prosseguir? Porque ele recusou-se a focar apenas na sua situação presente. E eu diria que se ele não tivesse feito isso, ele teria talvez se afundado na sua autopiedade. Isso teria paralisado diante dos seus homens, que pegaram em pedras, porque precisavam de culpados pelas suas próprias escolhas. As pessoas reagem de maneiras diferentes às mesmas circunstâncias. Pois aquilo que a vida faz conosco, eu diria, depende daquilo que ela encontra em nós. Que ela encontra em nós. Pense nisso. Querido amigo e pastor Ricardo Agreste, da nossa igreja em Campinas,
escreveu que viver com Deus em tempos extraordinários não me parece difícil. Deixar-se envolver pela ação de Deus em meio a grandes manifestações dele também não nos parece penoso. O problema é viver em obediência a Deus quando tudo parece ordinário. Sabe por quê? Porque o ordinário cabe a mim e a você. O extraordinário cabe a Deus. O problema é que no ordinário da nossa vida, e se nós passamos por períodos de estabilidade, de aparente segurança, Deus se torna alguém descartável dessa vivência diária, desse reconhecimento da nossa inteira e completa dependência dEle, do desejo sincero de obedecê-lo a todo tempo, a toda prova, e nós vamos começando a dar o jeitinho nosso e tomando as rédeas da nossa existência nas nossas próprias mãos. Eu não sei o seu momento, mas se você vive diante de uma dificuldade, diga a Deus qual é o seu problema, diga a Ele que você tem um problema, diga a Ele quem você é e o quanto você precisa dEle na sua vida. Por isso eu quero convidá-lo nessa noite a exorcizar a sua incredulidade. Não há nenhuma sessão de descarrego providenciada para essa noite. Mas eu quero dizer para você, exorcize a incredulidade do seu coração. O Senhor está presente. Ele é absolutamente sensível às nossas necessidades. Livre-se, meu querido, das incertezas e da insegurança, não por quem você é, mas por quem Ele é. Por quem Ele é. Creia na ação de Deus na vida da sua família, na sua casa, no seu lar, no seu negócio, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Creia na ação soberana de Deus, que não perdeu e não perde o controle da vida, da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, porque Ele nunca, nunca se afasta de nós. O profeta diz com clareza isso, que os seus braços nunca estarão encolhidos, que não nos possa alcançar, que o seu ouvido nunca estará obstruído, que não nos possa ouvir, que os seus olhos nunca se fecharão ao ponto de não nos ver. Ele está e estará sempre presente. Ele tem o controle pleno da situação. Se você continuar a ler o texto bíblico, diante da sua angústia, onde o texto nos diz que ele procura reanimar o seu coração no Senhor, o versículo 8 diz que então Davi consultou o Senhor Deus. Eu fiz menção que era uma continuidade do nosso exercício de culto de hoje pela manhã, lá no campus Alphaville. Porque no mesmo momento em que Davi passa por situações como o de Keila, quando ele vai ao socorro dessa cidade, e ele antes de ir fazer isso, para guerrear contra os filisteus que estavam oprimindo e queriam destruir a cidade de Keila. Diz o texto bíblico que ele consultou ao Senhor se ele deveria fazê-lo. Ele aqui consulta a Deus se ele deveria se levantar e perseguir o seu inimigo até alcançá-lo para resgatar a sua família, os seus filhos, a sua esposa e trazê-los de volta para casa. Eu quero dizer a você que vale a pena dobrar os seus joelhos quando tudo parece empurrá-lo para o desânimo, para o desconforto que as circunstâncias da vida nos impõem, e consultar o coração. Se dobrar diante do Senhor e pedir a Ele que Ele aponte o caminho e mostre a direção. Quantas vezes nós metemos o pé pela mão e vamos fazendo, porque aliás, nós temos tanta experiência no dia a dia, somos tão competentes no que fazemos, somos um pai zeloso, uma mãe que procura com esmero realizar todo o seu trabalho, o acompanhamento dos filhos, e nós estamos no comando de todas as coisas. E quando as coisas dão errado, nós ficamos procurando os culpados, e quantas vezes nós temos apontado para Deus e dito: então, o Senhor se esqueceu de mim. Então, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ou a tragédia não teria batido a minha porta. Consulte ao Senhor a cada dia,
em cada situação, em cada momento. Comece o seu dia na presença de Deus, não há lugar melhor. E talvez isso lhe imponha alguns sacrifícios. Você acorda cedo, você tem uma agenda maluca para cumprir, trechos e percursos nessa cidade louca para cumprir. Comece os dias na presença de Deus. Faça como salmista, de manhã, muito cedo, eu apresento diante do Senhor o meu dia, apresento diante do Senhor a minha vida, apresento diante do Senhor a minha causa, e então eu fico esperando. Entrega a sua agenda ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não queira ter as rédeas, porque se você já o confessou como Senhor, Ele é o Senhor, não você. Assuma suas responsabilidades, enfrente com coragem os seus desafios, mas a todo tempo e em qualquer tempo, saiba que Ele é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Exorcize essa incredulidade e essa tentativa permanente de gente deformada como eu e você, pela natureza pecaminosa que temos, de querer tomar a rédea da vida nas nossas mãos. Ele é dono e Senhor dela. Por isso, meu irmão, não desista. Obedeça a Deus e a sua palavra. Isso vai dar sempre, sempre certo. Nunca desista dos seus desafios. Ele vai estar ali com você em todo o tempo. Não cometa o erro de uma nadadora americana chamada Florence Chadwick. Em 1952, ela tentou nadar as águas geladas do oceano que ligavam a ilha Catalina à costa da Califórnia. E depois de 15 horas nadando, ela sentiu-se esgotada e pediu que as pessoas que acompanhavam aquela prova a retirassem da água. Sua mãe estava ali e insistiu com ela para que ela permanecesse mais e ela tentasse um pouco mais. Mas eles estavam no meio de um denso nevoeiro. E já haviam enfrentado, como disse, 15 horas de nado em meio ao mar agitado, a chuva, a tempestade. E aquela neblina fazia desaparecer qualquer possibilidade de horizonte. Aquele grupo de apoio a retirou da água, colocou no barco, e então caminharam em direção à margem. E de repente, quando chegavam próximos da margem, a neblina já havia desaparecido. Ela estava a poucos metros da praia. Tudo que eu conseguia ver, diz ela no seu relato, era um nevoeiro. Eu acho que se eu tivesse visto a costa, eu teria chegado lá. Eu quero dizer para você, para que você dê uma olhada no seu entorno, quando tudo te impulsiona ao desânimo, à tristeza, ao abatimento, diante dos desafios que você tem no seu dia a dia. Eu quero dizer a você, não se deixe enganar por estas circunstâncias. A linha de chegada pode estar muito mais perto, talvez apenas algumas braçadas de fé. Olhe para o Senhor, continue, persevere na palavra dEle. Ele é fiel para sustentá-lo, guardá-lo, cuidar de você. Talvez outras tempestades e outros nevoeiros vão se apresentar. E quando você não estiver vendo nada, saiba que Ele vê todas as coisas. Quando você não puder vislumbrar a sua chegada, sabe que Ele é o nosso ponto de partida e é o nosso ponto de chegada. O alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele está aqui. Ele é Deus por nós, é Deus conosco. Acerte as coisas verticalmente. Isso vai ajudá-lo a afastar as neblinas horizontalmente. Se você já ouviu a voz do Senhor nessa noite, como cantamos, não endureça o seu coração. Faça como fomos
desafiados pela canção, renda-se aos pés do Senhor. Ele é tudo o que eu e você precisamos. Eu tenho um querido amigo, muito querido amigo, que acabara de se casar e começava a sua caminhada com a sua linda esposa, e sonhando, construindo aquela vida, sonhando que depois de algum tempo da adaptação natural de um casamento, eles buscariam seus filhos para que a sua família pudesse crescer. E ele me contava e compartilhava da alegria deste início de caminhada com a sua esposa amada. Um dia eu recebo uma ligação, e ele estava voltando de São Paulo, aqui no início da Castelo Branco. Ele pediu socorro. E quando nós chegamos aqui, bem perto do início da Castelo, naquela pista marginal da Castelo, vindo por dentro do acesso à rampa que sobe para Castelo Branco na pista lateral, havia um acidente de um carro que havia batido num poste. E do lado da porta já aberta, havia um corpo, e era da sua esposa. E ele sentado naquele meio fio, eu me aproximei dele, e ele olhou para mim com um semblante de profunda dor. E ele disse: vale o que está escrito. Eu disse: o que você está dizendo? Ele disse, mesmo diante disso, vale o que está escrito na palavra de Deus. Eu sei que o Senhor está aqui, no meio da minha tragédia, no meio da minha dor. Eu sei que só por Ele eu vou conseguir suportar e viver este momento. Mas e se não fosse Ele? Eu sei que nada disso faz sentido, porque Ele abençoou-nos. E Ele continua presente, mesmo quando eu não entendo nada do que está acontecendo. E nós oramos naquele momento. Obrigado. E nós oramos naquele momento ali de joelhos, naquela pista fria, úmida, molhada, de chuva, ao lado do corpo de sua esposa, agradecendo a Deus, porque foram apenas poucos dias, mas tão intensos. O que é a nossa vida? Somos apenas como uma neblina que existe de manhã e logo o sol chega e ela se dissipa. O que dá sentido à nossa existência, senão a certeza de que o Senhor está conosco? Ele está cada dia conosco, cada momento conosco. O que a vida reserva a mim e a você, nós não sabemos. Mas eu sei, como Jó, e você pode crer, que o nosso Redentor vive e que Ele está ao nosso lado a todo o tempo, fora de tempo, quando eu entendo e quando eu não entendo. Quando o desânimo bate à minha porta, eu posso continuar a caminhar, porque Ele vai estar presente. Eu posso exorcizar a incredulidade do meu coração, porque o nosso inimigo muitas vezes nos cobra isso. É esse o Deus que você crê? Eu tinha um amigo que era verdadeiramente um representante do meu inimigo. Porque diante das minhas lutas ele dizia: para de orar, cara, quanto mais você ora, mais assombração te aparece. Ou, parafraseando ele, o salmista: onde está o teu Deus? O teu Deus aonde está? O que leva o salmista a dizer: Senhor, até quando os meus inimigos vão tripudiar sobre mim? Não importa. Eu sei que Ele é Deus da minha vida. Ele é Deus da sua vida. E nada haverá de nos faltar da sua boa mão.
Quando o desânimo bater a sua porta, creia. Continue, assuma as suas responsabilidades. Reconheça quem você é. E o ame cada vez mais por quem Ele é. Talvez você tenha algo a dizer ao Senhor nesse momento. Do seu momento. Do momento que você está passando. Coloque a sua vida diante dEle. Em fé e por fé. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, diz a Escritura. Que o Senhor Deus mesmo o abençoe e o guarde, nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um de nós e nos dê a sua paz. Que Ele guarde os nossos caminhos para que não tropecemos. Guarde o nosso coração para que ele não seja tomado pela amargura e pela tristeza. Guarde os nossos olhos para que quando não enxergarmos, nós possamos ver a glória de Deus ser manifesta em nós. Guarde os nossos pés para que cada passo que dermos seja a resposta do agir de Deus em nós e através de nós. Ele soprará aos nossos ouvidos, este é o caminho, ande por ele.